Bem-vindo ao nosso 136º dia da leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso. Nós estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Antes de iniciarmos, quero pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Nem todos os dias você vai amanhecer animado para ler ou para vir estudar as Sagradas Escrituras. Mas não é a animação que faz a diferença, mas sim a constância. Então, mesmo em dias ruins, mesmo em dias de dificuldade, pegue a Bíblia, peça ao Espírito Santo que ele possa te fortalecer para que você possa ler e dentro de um ano ler as Sagradas Escrituras. A maioria das pessoas que já desistiram da leitura, elas não tiveram constância, começaram animados, mas no meio da trajetória se sentiram desanimados e abandonaram. Não abandone, persista, insista. Eu tenho certeza que nós já estamos chegando quase na metade dessa leitura de todas as Sagradas Escrituras, e isso vai fortalecer a tua vida espiritual. Hoje nós iremos fazer a leitura de Números no capítulo 25, iremos até Salmo 68, iremos depois a Isaías 15 e, por fim, finalizando a leitura de hoje, nós iremos a 1 Pedro no capítulo 3. Aqui em Números no capítulo 25, nós vamos encontrar a adoração a Baal Peor. Diz assim, no livro de Números no capítulo 25. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam ao sacrifício de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante os seus deuses. Assim Israel se juntou à adoração de Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: prendam todos os chefes desse povo e enforquem-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração de Baal Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher medianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança e seguiu o israelita até o interior da tenda e o atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas, mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira sobre Israel, pois foi zeloso, com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo não os consumisse. Diga-lhes, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, pois ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. O nome do israelita que foi morto com a medianita era Zinri, filho de Salu, líder de uma família simeonita. E o nome da mulher medianita que morreu era Cosbi, filho de Zur, chefe do clã medianita. O Senhor disse a Moisés: trate os medianitas como inimigos e matem-os, porque trataram vocês como inimigos quando os enganaram no caso de Peor, e de Cosbi, filha de um líder de medianita, mulher do povo que foi morta pela praga, que enviei por causa de Peor. Vamos agora ao livro de Salmo, no capítulo Salmo 68, que aqui ele vai falar para que nós cantemos e exultemos o Pai, o Deus das luzes, que é o nosso Senhor, que é o Pai dos órfãos e defensor das viúvas, e ele é o Deus que traz a sua santa habitação, também aqui no Novo Testamento dentro de nós. Mas aqui nós vamos ler essa adoração, que o Senhor é aquele que faz derramar as chuvas e traz para nós bênçãos sem medidas. Salmo 68. Que Deus se levante, sejam espalhados seus inimigos, fujam dele seus adversários. Que tu os dissipe, assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegre-se, porém, os justos exultem diante de Deus e regozijem-se com alegria. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é o Senhor. Exultem diante dele. Pai para os órfãos e defensor das viúvas. É Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para as prosperidades, mas os rebeldes vivem em terra árida. Quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo,
A terra tremeu, o céu derramou chuva diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Deste chuvas generosas, ó Deus, refrescaste a tua herança exausta, o teu povo nela se instalou. Da tua bondade, ó Deus, supriste os pobres. O Senhor anunciou a palavra e muitos mensageiros proclamaram. Reis e exércitos fogem em debandada. A dona da casa reparte os despojos, mesmo quando vocês dormem entre as fogueiras dos acampamentos. As asas da minha pomba estão recobertas de prata, as suas penas e o ouro reluzente. Quando o Todo-Poderoso espalhou os reis, assim foi como a neve no monte Zalmon. Os montes de Bazã são majestosos, escarpados são o monte de Bazã. Porque os montes escarpados estão com inveja do monte que Deus escolheu para sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre? Os carros de Deus são incontáveis, são milhares de milhares. Neles o Senhor veio do Sinai, para o lugar santo, quando subiste em triunfo às alturas. Ó Senhor Deus, levaste cativos muitos prisioneiros, recebestes homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para restabelecer-se morada. Bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, e cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano. Ele é o Senhor que nos livra da morte. Certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos e o crânio cabeludo daqueles que persistem em seu pecado. Eu os trarei de Bazã, diz o Senhor. Eu os trarei da profundeza do mar, para que você encharque os pés no sangue dos inimigos, sangue do qual a língua dos cães terá sua porção. Já se vê em sua marcha triunfal, ó Deus, a marcha do meu Deus e Rei adentrando o santuário. À frente estão os cantores, depois os músicos. Com ele vão os jovens tocando os tamborins. Bendigam a Deus na sua grande congregação. Bendigam o Senhor, descendente de Israel. Ali está a pequena tribo de Benjamim. A conduzi-los, os príncipes de Judá, acompanhados de suas tropas e os seus príncipes de Zebulon e Naftali. A favor de vocês, manifesta Deus o seu poder. Mostra, ó Deus, o poder que tens operado para conosco. Por causa do teu templo em Jerusalém, reis te trarão presentes. Repreendam a fera entre os juncos e a manada dos touros entre os bezerros das nações. Humilhados, tragam barras de prata. Espalhe as nações que têm prazer na guerra. Ricos tecidos vêm do Egito. A Etiópia corre para Deus de mãos cheias. Cantem a Deus, reinos da terra. Louvem o Senhor, aquele que cavalga os céus, os antigos céus. Escutem, ele troveja com voz poderosas. Proclame o poder de Deus. Sua majestade está sobre Israel. Seu poder está nas altas nuvens. Tu és temível no teu santuário, ó Deus. E o Deus de Israel, que dá poder e força ao seu povo. Bendito seja Deus. Vamos agora à leitura do profeta Isaías, no capítulo 15, onde ele lança a profecia contra Moabe. Diz assim, Isaías 15, a profecia contra Moabe. Advertência contra Moabe. Sim, na noite em que foi destruída Ar em Moabe, ficou arruinada. E, na noite em que foi destruída Kir em Moabe, ficou arruinada. Sobe-se ao templo de Dibon, sobe-se ao templo de Dibon e aos altares idólatras para chorar. Por causa de Nebo e Medeba, Moabe pranteia. Todas as cabeças estão rapadas e toda a barba cortada. Nas ruas andam vestidas de roupa de lamento. Nos terraços, nas praças públicas, todos pranteiam e se prostram chorando. Esbon e Eliale clamam, e até Jaaz, e as suas vozes são ouvidas. Por isso os homens armados de Moabe gritam, e seus corações deles tremem. O coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos vão até Zoar e até Eglate Selícia. Sobem para o caminho de Luite, caminhando e chorando. Pela estrada do Ononaim, levantam um clamor em face da destruição. Porque as águas do Nírim secaram-se, e as passagens secou-se, e a vegetação morreu. Todo o verde desapareceu. Por isso a riqueza que adquiriram e armazenaram, eles levaram para além do riacho dos salgueiros. Com efeito, seu clamor espalha-se por todo o território de Moabe, e sua lamentação até Eglaim e até Beer
Elim, ainda que as águas do Dimon estejam cheias de sangue, trarei mais mal sobre Dimon, um leão sobre os fugitivos de Moabe e sobre todos aqueles que permanecem na terra. Vamos agora à nossa última leitura do dia de hoje, que está lá em 1 Pedro, no capítulo 3, que ele fala sobre os deveres conjugais ou matrimoniais entre o homem e a mulher e também sofrendo para fazer o bem. Diz assim, 1 Pedro no capítulo 3. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, a fim de que ele não obedeça à sua palavra. Se ganho sem palavra pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve ser através dos enfeites externos, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não pereça a beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois assim que também costumam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abrão e chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Quanto aos mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassíveis, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, e não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênçãos por herança, pois quem quiser amar a vida e viver dias felizes, guarde a sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e façam bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que voltem a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, nem fiquem amedrontados. Antes, santifiquem-se Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque vocês estão em Cristo, fiquem envergonhados de sua calúnia. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelo justo, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi o que pregou aos espíritos em prisões, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente no dia de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água, e isto é representado pelo batismo, que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas pelo compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus, e ele estão sujeitos aos anjos, autoridade e poderes. Muito obrigado por me acompanhar em mais um dia da leitura bíblica. Aguardo você amanhã, se assim Deus nos permitir, para mais um dia de leitura bíblica. Até lá.